Reirene tu queria, Adelfoi. Eu disse a paz do Senhor, irmãos. Segue aí a nossa aula de número 20, concernente ao nosso curso de grego bíblico, módulo 1, a parte A. Nesta aula, nós vamos estudar a respeito dos graus dos adjetivos e advérbios. Nós já estudamos bastante coisa sobre os adjetivos e na aula de hoje nós estudaremos sobre os graus do adjetivo. Mas não antes de nós orarmos um pouco, porque orar bem é a melhor parte dos estudos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. E te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença para estudarmos a tua palavra. Peço a ti que abra o nosso intelecto, o nosso entendimento, para que nós possamos, além de ouvir, guardarmos a tua palavra. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque antes de nós estudarmos de fato os adjetivos, nós vamos aqui a um pequeno vocabulário, tratando aqui um pouco desse assunto, ainda no vocabulário. Eu vou usar aqui a gramática de Laurence Stella Reagan como base para nós estarmos ministrando a aula de hoje para vocês. Segue aqui, ó, graus do adjetivo e advérbios. Aqui nós temos a expressão meison, que é um adjetivo comparativo de megas. Ele significa maior. Ele é um adjetivo comparativo. Aqui nós temos a palavra megistos, que é o superlativo de megas. Significa o maior, grandíssimo, extremamente grande e etc. Quando você abre, por exemplo, a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 4, você vai encontrar essa expressão. Nós temos aqui também a palavra mikros. Mikros é um adjetivo que significa pequeno, insignificante. Como advérbio, ele significa pouco. Então, observemos que mikros, ele pode ser usado como adjetivo ou como advérbio. Como adjetivo significa pequeno, insignificante, e como advérbio significa pouco. Outra palavra é a palavra mikroteros, que é o comparativo de mikros, significa menor, menor. A palavra elakistos, elakistos é o superlativo de mikros, significa o menor, o menos importante. Depois nós temos a expressão pleion, ou pleion, que é o comparativo de polis, significa mais, maior. Depois nós temos a expressão pleistos. Pleistos é o superlativo de polis, a maioria, a maior parte, ou muitíssimo, é o seu significado. E depois nós temos a palavra katoikel. Katoikel significa eu habito, moro. É uma expressão muito forte. A palavra oligos significa pequeno, pouco. Depois nós temos a palavra palaios. Palaios significa antigo, velho. Depois nós temos a palavra presbíteros. Presbíteros significa mais velho, velho ou ancião. A palavra ploion. Ploion significa barco. Depois nós temos a palavra profeteuo. Profeteuo significa eu profetizo, proclamo uma revelação divina, predigo. E esses significados. E depois nós temos a palavra tiflos. Tiflos significa cego. E penúltimo lugar, nós temos a palavra riparco. Riparco significa eu sou, eu estou no tempo presente, ou eu existo. Né? Às vezes, podemos usar também o verbo eimi. Eimi. Mas quando essa expressão é usada, é muito forte. No decorrer do nosso curso,
vocês vão perceber que nós temos essa expressão na sua forma participial. Quando você abre, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, por exemplo, de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, a expressão existindo ali é a expressão riparkon, ela está na sua forma participial. É muito interessante, muito importante e relevante essa expressão naquele texto, mostrando que Cristo já existia como Deus desde a eternidade. Depois nós temos, em último lugar, a palavra carisma. Carisma significa dom, graça conferida. Então está aí algumas palavras para você praticar aí a sua leitura e conhecê-las de forma mais específica. Vamos a uma rápida introdução sobre os graus do adjetivo. Da mesma forma que no português, também no grego o adjetivo tem 3 graus ou níveis de comparação. O normal, também chamado de positivo, o comparativo e o superlativo. Nesse quadro que se segue, nós temos esses 3 sendo ilustrados. Por exemplo, olha aqui, ó, o grau normal ou positivo. Observe essa frase. Uma certa coisa é boa. Por exemplo, o meu carro é bonito. Então nós temos aqui o grau normal do adjetivo. Está dizendo que certa coisa é boa. Está dizendo que o carro é bonito. Ok? E nós temos também o grau comparativo. O grau comparativo, uma segunda coisa é melhor do que a primeira. Por exemplo, o seu carro é mais bonito que o meu. Observe que está tendo aí uma coisa sendo comparada. Um carro melhor do que o outro. E nós temos um terceiro grau, que é o grau superlativo. Uma terceira coisa é a melhor de todas, ou é ótima. Por exemplo, o carro de Antônio é o mais bonito da turma, ou seja, é o mais bonito de todos. Então ele está sendo comparado com outros carros. Ok? Então nós temos esses 3 graus aí do adjetivo. O grau normal, também chamado de positivo, o grau comparativo e o grau superlativo. Formação dos graus do adjetivo. Primeiro ponto, vamos falar sobre o grau positivo. Antes desta lição, os adjetivos foram estudados nos vocabulários, correspondem ao grau normal ou positivo. Nós estudamos no vocabulário, ele sendo estudado nessa forma. Por exemplo, dikaios significa justo no masculino, dikaiá no feminino e dikaion no neutro. Correto? Agora nós temos o grau comparativo. O grau comparativo, ele é formado acrescentando a terminação teros, tera ou teron, ao radical do adjetivo positivo, e ele é flexionado como os adjetivos de primeira e segunda declinação. Respectivamente, nós temos aqui, ó, teros, segunda declinação, terá, primeira declinação, e teron, segunda declinação. Ok? Então, ele é flexionado como os adjetivos de primeira e segunda declinação. Outros comparativos irregulares são formados acrescentando a expressão ion, que é o iota, ômega e n, masculino e feminino, e ion, com ômicron, que é no gênero neutro. Acrescenta-se, isso daqui é o radical do adjetivo positivo, que sofre algumas alterações. A sua flexão vai seguir a terceira declinação. Vamos lá, vamos a alguns exemplos para vocês pegarem aqui. Por exemplo, no positivo, nós temos aqui, ó, dikaios. O radical dele é dikaió. Olha como que vai acrescentar dikaióteros, que é mais justo. Dikaios significa justo. Com esse acréscimo teros, vai ficar dikaióteros,
que é mais justo. Por exemplo, essa palavra sofós significa sábio. Aí nós temos o radical e vai acrescentar aqui, ó, sofóteros, que é mais sábio. Observe que o ômicron, ele virou ômega e recebeu aqui o acento e do mesmo jeito que estava aqui no sofós, mas ele virou ômega, sofóteros, que é mais sábio. Aqui nós temos também o adjetivo kalós, que é bom. Kalós significa bom. Aí aqui nós temos o radical, kal, né? Acrescenta-se o ion, como nós já vimos, e vai ficar kalion, kalion, que significa melhor. Então aqui é bom, kalós, kalion significa melhor. Aqui nós temos também a palavra polis, polê ou poli, que significa muito, muito. O radical dele é plé. Então vai ficar pleion, pleion, que significa mais, ok? Esses são os exemplos que vocês devem gravar aí, decorar. Observações. Isso aqui é muito interessante, ó. No segundo exemplo, a palavra sofós, observa-se que a última vogal do radical é alongada antes do acréscimo das terminações do comparativo. Por que que isso acontece, pessoal? Isso geralmente acontece quando a sílaba anterior é breve. A sílaba anterior é breve. Nesse caso, nós temos aqui, ó, só é uma sílaba breve. Fós. Aí, quando ele for acrescentar o radical aqui, como nós já vimos, ó, o ômicron vai ser mudado para, alongado para ômega, ok? Porque a sílaba anterior é breve, ok? Segundo ponto, nos dois últimos exemplos, kalós e polis, observa-se como o radical se altera quando são acrescentadas as terminações do comparativo ion e ion. Então, nós vamos observar como que o radical vai se alterar, é alterado esse radical. Como exemplo de flexão dos comparativos em ion ou ion, serve o adjetivo megas, que tem o comparativo irregular meison. Meison, considere a sua flexão. Olha aqui, ó. Vamos lá. Flexão de meison, que é o comparativo de megas. Megas. No nominativo, masculino e feminino, meison. No neutro, meison. Observe que aqui está com ômega e aqui está com ômicron. Masculino e feminino, meison. No neutro, meison. No plural, meisones ou meisos, no masculino e no feminino. Já no neutro, nós temos meisoná ou meiso. Observe a diferença. Agora vamos para o genitivo. Genitivo masculino e feminino é meisonos. No masculino e feminino. No neutro é a mesma coisa, meisonos. No plural, acrescenta-se o ômega e o n, então vai ficar, e o acento vai vir para cá por causa das regras de acentuação que vocês já viram. Meisonon, meisonon. E no neutro plural, meisonon, também idêntico. No dativo, nós temos meisone, no masculino e feminino, a mesma coisa também no neutro, meisone. No masculino plural, nós temos meisocin e no neutro, meisocin. A mesma coisa, ok? No acusativo, nós temos meisona e meiso para o masculino e feminino. Já no gênero neutro, nós temos meison. No plural, masculino e feminino, nós temos meisonás ou meisos. Já no plural neutro,
meisona ou meiso. Observe que aqui no acusativo, ó, é a mesma coisa que no singular e no plural. É a mesma coisa. O contexto, obviamente, é que vai mostrar a diferença. A mesma coisa aqui, ó, no nominativo plural. É idêntico ao acusativo plural e ao acusativo singular. Tá vendo aqui? Muito importante nós vermos o contexto, como você muito bem já sabe. No vocativo, nós temos meison e meison, que é idêntico aqui ao acusativo neutro, ó, idêntico. E aqui nós temos o nominativo idêntico, né? Todos eles são idênticos, certo? Então, segue aí a flexão de meison para você decorar. Agora vamos ao grau superlativo. O grau superlativo, ele é formado quando nós acrescentamos a terminação tatos, tate, taton ou istos, iste, iston, ao radical do adjetivo positivo. O adjetivo superlativo, ele é flexionado, como nós já vimos, de acordo com a primeira e segunda declinações. E também vai alongar a sua última vogal do radical antes da terminação do superlativo, quando a sílaba anterior é breve, como nós já vimos. Por exemplo, vamos às palavras que nós já conhecemos. A palavra dikaios, no positivo. Observe no comparativo, ó, dikaióteros, que é mais justo. No positivo é justo, dikaios. No comparativo, dikaióteros. No superlativo, que vai significar o mais justo, nós temos dikaiótatos, que é o mais justo, ok? Olha aqui a palavra sofós, que é sábio. No comparativo, sofóteros, que é mais sábio. No superlativo vai acontecer a mesma coisa. A vogal ômicron vai ser alongada para ômega. E nós temos sofóteros. No superlativo, a vogal ômega também vai ser alongada e nós temos a terminação tatos. Então vai ficar sofótatos, que é o mais sábio. É o superlativo. Ok? A palavra esquirós, que é forte, observe no comparativo, esquiróteros, esquiróteros, mais forte. No superlativo, esquirótatos, o mais forte. Observe que aqui nós não tivemos a vogal alongada. Por quê? Porque aqui nós temos o Y, e o Y ele pode ser breve ou longo, como nós já vimos, mas aqui ele é longo, então não vai se alongar aqui o ômicron para ômega, ok? O adjetivo kalos, que significa bom no positivo, kalion, que é melhor no comparativo, e kalistos, que é o mais, ou o melhor de todos, né? Que significa ótimo, é o sentido da palavra. Megas, que significa grande. O comparativo de megas, nós já vimos no vocabulário, que é meison, que é maior. E no superlativo, nós temos aqui megistos, que é o máximo, ou seja, mais do que maior, né? É o máximo, seria o superlativo. Então nós temos essa expressão. Aqui nós temos a palavra micros, que é pequeno. O comparativo dele é elasson, que é menor. E o superlativo dele é laquistos, que é o mínimo. Então nós temos esses 3 graus aí para você decorar. Aqui nós temos uma observação também que é importante, ó. Os 3 últimos exemplos, kalos, megas e micros, são irregulares. No último exemplo, o comparativo elasson e o superlativo elaxtos correspondem tanto ao adjetivo micros quanto a oligos. Então vale vocês lembrar isso daí. Agora vamos falar um pouco sobre o grau comparativo no Novo Testamento. Vamos lá. Basicamente falando,
O comparativo é expressado, basicamente, mediante as seguintes construções. Primeiro ponto, pelo adjetivo comparativo, junto com a partícula e, que significa do que, nessas construções, o substantivo ou pronome que segue a partícula e aparece ou no mesmo caso do adjetivo comparativo ou no nominativo. Então, às vezes, ela vai aparecer no mesmo caso ou no nominativo. Vamos lá. Por exemplo, 1 Coríntios 14, verso 5, ó. Meison, hoprofeteon, erolelon, glossais, ou glossais. Né? Meison, hoprofeteion, theon, erolelon, glossais. Que é maior é aquele que profetiza do que aquele que fala em línguas. Então, nós temos aqui, ó, observe, ó, meison, e nós temos e, que é do que. Então, ó, maior do que. Beleza? E às vezes também, pelo adjetivo comparativo, seguido por um substantivo ou pronome, no caso ablativo, que seria o nosso genitivo, sem a partícula e. Né? Então, nós temos ali a palavra, por exemplo, Marcos 1,7, ó. Ergetai roiskuroteros mu, ó, pissomu. Aquele que é mais forte do que eu, vem depois de mim. Ó, vem, o termo ergetai, vem o que é mais forte, né? Roiskuroteros, o que é mais forte do que eu, ó. Mu, o mais forte de mim, né? De mim, a expressão é do que eu, seria melhor. Ó, pissomu, ou seja, depois de mim, né? A expressão vem depois de mim. Então a expressão, a frase, erketai roiskiroteros mu, ó, pissomu, aquele que é mais forte do que eu, vem depois de mim. Olha aqui também em João 13,16, ó. Uk estin doulos meison tu quirio autu. Não é um servo maior do que o seu senhor. Ó, o que estin doulos não é um servo. Meison tu queria autu, maior do que o seu senhor. Né? A expressão que literalmente falando é maior do senhor dele. Maior do senhor dele. Só que aqui expressa um comparativo. Então, maior do que o seu senhor. Né? Além dessas construções básicas, existem outras maneiras de expressar uma comparação. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o adjetivo positivo no lugar do comparativo ou superlativo, acompanhado de malon. Por exemplo, kalon estin automalon. Para ele é melhor. Para ele é melhor. Ou o melhor. Né? Kalon estin automalon, para ele é melhor. Né? Aqui nós temos, ó, para ele é bom ou é melhor, junto com a partícula aqui, ó, malon, a expressão malon. Então tem essas três formas de ser usado ali o grau comparativo no Novo Testamento. Ok, pessoal? Em quarto lugar, nós temos, ó, pelo adjetivo positivo seguido da partícula e. Por exemplo, vamos a Mateus 18, verso 8. Olha a expressão. Kalon soi estin eiselten, eisten zoen kilon, reblepetnai estorpur to aionion. Mateus 18, verso 8. A expressão Kalon soi estin eiselten, eisten zoen kilon, bletenai estopur to aionion. Melhor te é entrar na vida aleijado do que ser lançado no fogo eterno. Então aqui, ó, melhor. E aqui, ó, do que. Nós temos esse uso do adjetivo positivo seguido da partícula e para formar um comparativo também. E além dessas quatro, nós temos uma quinta forma, ó, pelo adjetivo positivo seguido de parar com acusativo. Ó, seguido de parar com acusativo. Aí nós temos vários textos, ó, Lucas
3:13, Hebreus 11:4, ou também a preposição ruper, com acusativo. Aí Lucas 16:8, Hebreus 4:12, né? E aqui nós temos também um exemplo em Lucas 13:2, por exemplo, Hamartoloi para pantas tus galilaios, mais pecadores do que todos galileus, ou seja, os outros galileus. Então nós temos a expressão ali, Hamartoloi para pantas tus galilaios, é um comparativo também. Então nós temos essas 5 formas. Tá bom, pessoal? Agora, o grau superlativo. Nós já vimos o comparativo, nós vamos ver o grau superlativo no Novo Testamento. Ó, o grau superlativo é raro no Novo Testamento. Quando aparece, nem sempre é com o sentido normal de um adjetivo no grau superlativo. Fazendo uma comparação, geralmente aparece no sentido elativo, ou seja, para realçar ou enfatizar o elevado grau de qualidade expressa pelo adjetivo no sentido de muito ou extremamente. Por exemplo, vamos colocar aqui o grau superlativo no sentido normal. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, quando Paulo diz que é o menor dos apóstolos, né? A expressão é gogaremi roelakistos ton apostolon. Gogaremi roelakistos ton apostolon. Eu sou o menor dos apóstolos. Paulo está dizendo aqui, ó, o menor, né? Roelakistos, que é o menor. Gogaremi, eu sou. Eu mesmo, estava reforçando aqui o pronome pessoal, está reforçando aqui o verbo emi, né? Eu mesmo, né? Eu sou o menor dos apóstolos. E aqui nós temos, ó, o superlativo normal, elakistos. Agora, o superlativo no sentido elativo, que vai realçar aí uma característica, ó. O uso do superlativo para enfatizar um elevado grau de determinada característica pode ser observado nos exemplos que seguem. Por exemplo, Apocalipse 18, verso 12. Ó, exilo timistato, ou timiltato. Exilo timiltato, que é de maneira preciosíssima. É muito preciosa, mas sem ser a mais preciosa em termos absolutos. Tá expressando ali, enfatizando o grau elevado da característica. Olha, por exemplo, em 2 Pedro 1, verso 4 também. Ó, Tatimia kai megista remim epangelmata dedoretai, que é, nos foram dadas preciosíssimas e grandíssimas promessas. Observe aí que é o sentido elativo da palavra, né? Agora nós temos maneira de expressar o grau superlativo no Novo Testamento, tá? No grego bíblico, existe uma tendência a expressar a ideia do superlativo por meio de formas do comparativo ou também por meio de formas do positivo. Vamos lá. Vamos ver aqui o uso do comparativo em lugar do superlativo. Vamos lá. A parte da sua função normal, o adjetivo comparativo também tem adotado a função do superlativo. Isso acontece tanto para expressar a ideia normal, entre aspas, do superlativo, é só nós conferirmos lá os primeiros exemplos, e também para expressar a sua ideia elativa, como nós vimos por último agora. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. O termo diz, o maior entre eles é o amor. Olha aqui a expressão, meison de tutum reagape. Maior entre eles é o amor. Então está usando aqui essa expressão no grau, no comparativo, sendo usado no lugar do superlativo. Olha aqui a outra expressão também em Lucas 7, 28, ó. Rodemicróteros ente basileia tuteu, o menor no reino de Deus. Observe, está sendo usado mais uma vez o comparativo em lugar do superlativo. E mais uma vez aqui, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 17, o comparativo sendo usado no lugar do superlativo. Ó, a expressão
Spudaióteros de riparcon, altairetos, exceltem pros remas. Remas, observe aí. Mas sendo muito zeloso, voluntariamente partiu para vós. A expressão spodeuteros, né, muito zeloso. Agora, o segundo ponto é o uso do positivo em lugar do superlativo. Então, nós vimos o uso do comparativo, agora vamos ver o uso do positivo em lugar do superlativo. Vamos aqui ao texto de Mateus 22, 36. Pode acontecer também que a ideia do superlativo seja expressa mediante um adjetivo positivo. Por exemplo, olha aqui, qual é o maior mandamento da lei? Olha a expressão aqui, Poia entole megale entonomo. Aqui nós temos o positivo sendo usado no lugar do superlativo. Qual é o maior mandamento da lei? Poia entole megale entonomo. A expressão megale é um positivo sendo usado no lugar do superlativo. Agora vamos comparar com os advérbios, que é o último ponto aqui para nós vermos na aula de hoje. Vamos comparar com os advérbios. Assim como os adjetivos são usados com substantivos para qualificá-los, os advérbios são usados com formas verbais, também com a função de qualificá-las. A maioria dos advérbios são formados a partir de adjetivos. Para isso, considera-se a forma do adjetivo no genitivo plural e substitui-se a terminação on por os, ou acrescenta-se a sílaba os ao tema. Essa terminação os é também a característica pela qual a maioria dos advérbios pode ser reconhecida. Então, tem aí uma característica dos advérbios, essa terminação os, que a maioria deles são reconhecidos por causa dela. Vamos aqui a alguns exemplos. O adjetivo dikaios. Dikaios, nós já vimos que é justo. Justo. O genitivo plural, dikaion. Olha aqui o advérbio, dikaios. Acrescentou-se o sigma no lugar do ni do adjetivo plural. Mesma coisa o adjetivo paz, que nós já estudamos quando nós estávamos falando sobre os adjetivos de terceira declinação. Nós já vimos, por exemplo, por que o NT aqui, se perdeu. Paz, tá? Nós já vimos isso. Panton, olha ele como advérbio, pantos, pantos. Observe que o ni é substituído pelo sigma. O comparativo de um advérbio coincide com o acusativo singular neutro do adjetivo comparativo e o superlativo de um advérbio com o acusativo plural neutro do adjetivo superlativo. Então vamos relembrar, o comparativo de um advérbio, ele vai coincidir com o acusativo singular neutro do adjetivo comparativo e o superlativo de um adjetivo com o acusativo plural neutro do adjetivo superlativo. Vamos aqui a alguns exemplos. Observe aqui, o advérbio dikaios, ou dikaios, que é justamente, justamente. Observe ele como advérbio. Agora, olha o advérbio comparativo, o comparativo dele, dikaioteron, dikaioteron. Olha o superlativo, dikaiotata, ok? O advérbio enguis, que é perto de. Olha o comparativo, engiteros. Não tem ele no superlativo. Observe o advérbio takeos, que é rapidamente. Takeos, rapidamente. Olha o comparativo, takeion. O superlativo, taxta. Ok? Então segue aí essas regras. Então as regras
outro ponto importante para concluirmos aqui, ó, as regras de comparação dos adjetivos valem também para os advérbios, viu? Então essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre os graus do adjetivo e advérbio. Eu espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar, reveja essa aula, estude ela com particularidade, com a sua gramática em mãos, e nós vamos avançar. Você acabou de ver hoje, então, os graus do adjetivo e também os advérbios. Deus em Cristo lhe abençoe copiosamente. Até a nossa próxima aula. Grande abraço.